Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração, nesta linda noite de quarta-feira. Estamos aqui mais uma vez unidos, mais uma vez reunidos em nome de Jesus, a fim de estudarmos, a fim de nos conhecermos com essas lições, aprendermos um pouquinho mais sobre a doutrina, sobre a Boa Nova, os ensinamentos de Jesus. Muito bom estar com vocês aqui reunidos neste momento, em que podemos também somar as nossas energias, as nossas vibrações, para auxiliar e formarmos nesta corrente de orações um momento em que pedimos por nós, pelos nossos amigos, familiares, pelos mais necessitados. E juntos vamos nesta busca de auxiliarmos o próximo, e com isso nos auxiliamos também, né? Porque crescemos. O estudo nos faz crescer. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, meus amigos que estão aqui, não colocam mensagem no chat, mas estão aqui já juntinhos de nós. E boa noite a vocês que deixam essas mensagens tão carinhosas. Vamos dar uma olhada aqui. Liliana, boa noite, seja muito bem-vinda. Flora, nossa secretária, boa noite. Jacira Duval, boa noite, querida. Alessandra, boa noite. André, boa noite. Marisa, boa noite. Maurício Duval, boa noite. Tita, Rosana, Dona Ivani, boa noite. Andréia, Mel, seu Paulo, seu Antônio, Estela, boa noite. Simone, boa noite. Dona Maria Laura, Dona Zelinha, Cíntia, boa noite, queridos. Dona Vanúzia, Norminha, Lúcia, G, Osanira, Joana, Didi, boa noite. Quanta gente querida de Brasília, de Uberlândia, de Ipameri, do Paraguai. Muita gente querida de várias cidades, e é isso que vale a pena, né? A energia não tem, ela passa pelos muros, né? Ela passa pelas distâncias materiais e ela chega até o outro nessa forma de amorosidade linda, né? Então, que bom que estamos aqui neste momento, muita paz para todos nós. E nesse instante, roguemos ao nosso Senhor Jesus, que esteja conosco, nos iluminando, nos intuindo, nos auxiliando a abrir a nossa mente, os nossos corações, para que possamos ficar, durante este estudo, conectados com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, com esses espíritos iluminados que aqui estão, auxiliando a todos nós, com os médicos e enfermeiros, com as pessoas que nós estamos recebendo essa ajuda maravilhosa que vem do alto, né? Então, é muito bom a gente manter o pensamento, a vibração. E hoje, quarta-feira, no final, tem colinha. Então, arrumem aí seu papel, a sua canetinha, o seu celular para fotografar, porque nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, na saúde e na doença. O livro que nós vamos estudar hoje é este aqui, O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é um livro escrito a 4 mãos, porque ele foi psicografado, metade dos capítulos pelo Chico Xavier, metade dos capítulos pelo Valdo Vieira, e formou esse livro maravilhoso de mensagens curtas e lindas. Espíritos diversos escreveram neste livro. André Luiz, Emmanuel, Sheila, Meimei, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros. Mas a lição de hoje, o capítulo 32, na saúde e na doença, foi escrita por André Luiz, e é o nosso estudo de hoje, certo? Como eu expliquei para vocês de outras vezes, este livro, O Espírito da Verdade, ele é baseado em algumas lições do Evangelho, certo? Este capítulo de hoje, ele é baseado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. O capítulo 17, sede perfeitos, e o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Neste item 11,
escrito pelo espírito Jorge, um espírito protetor, em Paris, 1863. Essa lição que Jorge nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo é para falar que devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é o instrumento para a evolução da nossa alma. Isso quem nos revela foi o Espiritismo. Porque para muitos materialistas, nós não temos que cuidar da nossa alma, porque só existe o corpo. Outras vertentes consideravam que nós deveríamos só cuidar da nossa alma, porque o corpo não tinha que ser cuidado, né? Aí nós temos inúmeras religiões que usavam, né, aqueles açoites em si próprio, né, autoflagelação, para punir o corpo que havia errado. Então, neste capítulo do Evangelho, fala que nada disso. O corpo é o instrumento. E quem erra na realidade é o nosso espírito, a nossa alma, né? Que ainda não aprendeu as lições que deveria aprender. Então, nós precisamos estar cientes da necessidade de amar o nosso corpo, que é um instrumento valiosíssimo de evolução, e amarmos e cuidarmos do nosso espírito, porque um dia todos nós deixaremos o nosso corpo aqui e iremos para outra dimensão. O que é imortal é o nosso espírito. O corpo é mortal, mas durante o momento que nós estivermos com ele aqui, nos servindo de instrumento magnífico para a nossa evolução, devemos cuidar o melhor dele. Isso é a lição do Evangelho segundo o Espiritismo que eu estou trazendo para vocês. Aí André Luiz, baseado neste item do Evangelho, ele escreveu este capítulo. Como eu disse para vocês, todos estes capítulos são baseados em lições do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Então, agora eu vou ler o capítulo 32 do livro Espírito da Verdade, Na Saúde e na Doença, e autoria espiritual de André Luiz. Vamos à leitura, então. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar os nossos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e doença da alma pode acarretar doença do corpo. Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida. Conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante e turbilhonária, resguarde-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Somos todos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois com a sua simples aproximação, funcionamos como tranquilizadores ou como excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando os seus padecimentos físicos e morais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se reportem a desajustamentos orgânicos, tratando dos assuntos desta natureza sem alarde e sem exagero. O maior restaurador de forças é a consciência reta que serena as emoções. Se o leito de dor
é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. André Luiz. Que lição linda, né? Sempre quando eu vou pensar uma lição para falar para vocês, eu me dirijo, né, aos mentores e peço que guie minha mão para que eu abra um livro, né? Primeiro que eu tenho aquela intuição, hoje eu vou pegar tal livro, e depois eu abro numa lição. E quando caiu nessa doença, nessa página de doença e saúde, eu falei, gente, hoje é quarta-feira, seria bom da gente conversar algumas coisas, né? Então, vamos lá. Eu preparei aqui um roteirinho para a gente conversar, para eu não me perder, porque esse assunto, se deixar, ele é motivo de um seminário que dura uma semana, né? Bom, primeiro nós precisamos de saber o que é saúde, né? Então, eu fui atrás do conceito que todos nós devemos ter em mente. É o conceito que a Organização Mundial de Saúde fala. O que é saúde? Vou ler para vocês. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Olha que coisa fantástica. Então, a OMS percebeu, depois de muito tempo, né, que a saúde não é uma ausência de doenças apenas. A saúde precisa de refletir um estado emocional, uma vivência social mais equilibrada e saudável, né? Então, esse conceito foi uma percepção de que o conceito da qualidade de vida é importante, né? E quando eu percebo que uma boa qualidade de vida está sempre relacionada à saúde, né? Isso é bom a gente ficar claro, que nós não estamos falando aqui neste momento, quando a gente fala em saúde, não é todas as nossas células estarem em perfeito estado e não terem nada. Não é disso que a gente está falando. Então, o conceito da Organização Mundial de Saúde é muito importante. É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência de doença ou de alguma enfermidade. Então, diante desse conceito, a gente percebe que não é fácil avaliar se o indivíduo é saudável. Um exemplo. Às vezes a pessoa faz trocentas ressonâncias, tomografias e tudo mais, e tudo sai normal, os exames de sangue, tudo normal. E a pessoa se encontra doente. E a pessoa está com fraqueza, com desânimo, com vontade de chorar. Outras vezes a pessoa faz vários exames cardíacos e tem aquela palpitação, achando que está tendo infarto, mal-estar, né? Fisiologicamente ela não tem nada. Mas essas pessoas podem estar com uma depressão, uma síndrome do pânico. E não vai acusar nada nas suas células biológicas, no seu físico. Mas inúmeras vezes nós precisamos de olhar o quê? O mental, né? Então, é muito importante a gente cuidar desta relação corpo, mente, espírito, esse tripé. E cuidarmos de cada base dessa. Porque se uma base dessa estiver bamba ou caída, as outras também ficam meio tortinhas. Como se fosse um banquinho no tripé. O equilíbrio dos três aguenta pesos inimagináveis, né? E sem se despedaçar, né? Bom, então, a saúde passa também a ser um estado muito subjetivo.
e que depende dos valores que o indivíduo possui, né? Às vezes, uma pessoa que está com um diagnóstico complicado, mas que tem uma saúde mental boa, que tem ali uma saúde familiar, né? Do convívio familiar, do convívio social, às vezes essa pessoa está muito mais saudável do que alguém que não tem nada nas suas células, mas que está muito doente, mentalmente, emocionalmente, né? Então, nós sabemos de pessoas que, por exemplo, que têm um diagnóstico de câncer e ficam com esse diagnóstico 10, 20 anos e vão desencarnar de outra coisa, mas lidam de uma forma diferente, de uma forma muito madura com qualquer adversidade que chega, né? A gente percebe, às vezes, que a gente vê esses vídeos, né, no YouTube, em outros aplicativos, que a gente vê pessoas que não têm braços e pernas, estão rodando o mundo fazendo palestras de autoajuda e fazem tudo o que tem para fazer. Não sei se vocês tiveram acesso ao vídeo da Paralimpíada, é emocionante. É uma orquestra toda, né, de pessoas deficientes, e depois entra o cantor numa cadeira de rodas também. Então é emocionante a gente perceber que aquelas cenas das pessoas que estão nadando, que estão jogando futebol, basquete e tudo mais, com suas deficiências, que não impedem de ter saúde e de viver a vida plenamente. Mas por que será que isso acontece, né? Porque nós temos que pensar que a doença, ela, sim, tem uma alteração biológica no seu sistema de células, né? Mas não é só isso, porque a doença tem sintomas que são perceptíveis e outros que não são perceptíveis, né? Mas a doença também se refere ao estado de espírito, ao estado de ânimo do indivíduo, né? Então, muitas vezes, a nossa alma doente adoece o nosso corpo. Outras vezes, o nosso corpo doente adoece a nossa alma, nessa transição, né? De lá para cá, de cá para lá, quando eu não sei lidar com esses chamamentos que acontecem, né? Porque às vezes chega uma doença como freio para que o meu espírito não se perca, né, em devaneios. Outras vezes, a minha alma traz lembranças do passado e fica doente com culpas, com cobranças de outras vidas. E eu entro para um casulo com pensamentos negativos e adoeço o meu corpo. Então é muito importante a gente perceber aquilo que eu falei no início. Lembrem-se do tripé: corpo, mente, espírito. Vamos cuidar, né, dessas 3 áreas para que nós tenhamos e busquemos uma saúde plena. Mas nos lembremos do que fala o texto. Na evolução espiritual, no estágio em que nos encontramos de provas e expiações, inúmeras provas, inúmeras expiações estão relacionadas aos nossos processos de doenças. Então, tem doenças kármicas? Tem. Que nós já combinamos lá, antes mesmo de reencarnarmos, que nasceríamos em uma família X que tem aquela condição genética, porque nós precisaríamos passar por uma experiência de uma doença X e Y, né? Mas mesmo quando chega essa doença, se nós tivermos uma boa saúde mental e a nossa família mantiver uma saúde ali, né? Uma saúde nas relações familiares e sociais, é muito mais tranquilo passar por isso, não é mesmo? Então, a pessoa pode nascer com uma provação de experimentar a cegueira, né? Quantas pessoas nessa provação, nos seus trabalhos, descobriram recursos maravilhosos para os deficientes visuais?
e que talvez se ela não estivesse ali naquela situação, não descobriria, não ajudaria tantas pessoas, né? E como é bom, quando a pessoa passa por uma provação dessa, contar com o apoio da família, contar com o apoio de uma religião, do seu grupo religioso, e por aí vai. Bom, aí nós temos que saber que os padrões mentais interferem na nossa saúde, né? Então, nós precisamos de aprender a lidar com esses padrões mentais. E é o que nós vamos fazer agora mesmo. Mas, voltando aqui ao livro, tem algumas partes que me chamaram a atenção que eu achei muito, muito bacana. No primeiro parágrafo, André Luiz é muito criterioso, porque ele fala em toda circunstância. O que significa André Luiz falar em toda circunstância? Em qualquer situação que você esteja vivendo, boa, ruim, mais ou menos, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença. Então, nós podemos fazer um trabalho de prevenção? Podemos. Como? André Luiz fala, com os recursos encontrados em você mesmo. Olha que bacana. Então, aqui André Luiz traz a constatação daquilo que eu estava falando agora mesmo, que lá o dicionário fala e tudo mais. Que nós temos os recursos de que necessitamos, né? E olha que coisa boa, nós não precisamos de depender de ninguém, né? Eu não vou precisar do recurso interno do meu marido ou do meu chefe para que eu mantenha minha saúde, não. Esses recursos de saúde, de manutenção da saúde, se encontram dentro de cada um de nós. E nós temos que nos apossar disso, porque nos pertence esse direito de entrarmos em contato com os nossos recursos internos para cuidarmos de nós. Depois ele fala, cada dia novo é um ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar os nossos males. Então, neste mundo de provas e expiações, nós estaremos sempre ou passando pela experiência do adoecer ou pela experiência da cura dos nossos males. Aí começa uma coisa importante. Se o recurso está dentro de mim e eu posso, né, alimentar este lado de vitória, de cura dos nossos males, então eu preciso de estar atenta e fazendo o máximo possível para que eu estabeleça essa cura. Já dizia Sêneca, faz parte da cura o desejo de ser curado. Então aqui é eu desejar curar toda e qualquer enfermidade que se apresentar no meu caminho. Nós iremos adoecer de uma ou outra coisa, mas nós iremos nos curar. Então, não é a gente ficar apegado na doença que chega, né? Mas no processo de cura daquilo que chega. Que venha o que precisar como prova, mas eu vou vencer com amorosidade. E se eu foco na amorosidade, mudo o meu padrão mental, eu vou deixando de adoecer com aquelas doenças que chegam oportunas, através da doença da minha alma, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, elas chegam devagarzinho, sorridentes, traiçoeiras e se instalam. Essas nós podemos evitar com a mudança dos nossos padrões de pensamento. Aí André Luiz continua, que o melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia. Porque a vontade débil, ela enfraquece a imaginação. Então, olha que coisa interessante, a vontade sadia, o desejo de estar saudável, o desejo de curar, o desejo de crescer, de aprender, o desejo de amar e de aprender a amar, né? E ele fala aqui que a imaginação doentia debilita o corpo. Como nós temos imaginação doentia? Como que nós não sabemos da nossa força? E mesmo quando nós sabemos, em inúmeros momentos nós não acreditamos que ela exista.
né? Como nós precisamos ter paz em aceitar aquilo que precisamos passar, mas ter força e lutarmos para vencermos todo e qualquer mal que chegue. A imaginação doentia, muitas vezes ela debilita o corpo, sim. Se eu fico com uma imaginação de que algo ruim vai acontecer, né? Ou se eu entro numa imaginação de um ciúme doentio da minha esposa, do meu esposo, e eu vou vendo coisas onde eu não vejo, vejo tudo, né? E aí eu começo a entrar num desequilíbrio. E essa imaginação doentia vai crescendo, 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 e de repente eu estou num processo de perseguição, de paranoia, e eu vou adoecendo o meu cérebro, a minha mente, deixo de me alimentar. Inúmeras vezes a pessoa acha o recurso da bebida, da droga, e por aí a doença vai se instalando no nível físico, espiritual, emocional, né? Então nós precisamos de cuidar da nossa imaginação. E o que é a nossa imaginação? É o nosso pensamento que voa. Se eu estou aqui e vejo uma arara voando, a arara é linda. Eu fico tão feliz e quero que ela voe muito longe. E ela tem condições e asas para voar, né? Os nossos pensamentos têm que ser belos, como as araras que voam, né? E a imaginação é o pensamento que voa e que constrói histórias, muitas vezes repetições. Então temos que colocar atenção nisso. Depois, André Luiz nos chama a atenção que vida atribulada nem sempre é vida bem vivida. E a gente entra nesse esquema, né? Eu estou vendo, a minha vida está muito mudada na pandemia e a vida de muitas pessoas que eu conheço. Porque a gente economizou o trânsito, economizou várias coisas, mas nós trouxemos para dentro do nosso lar as nossas imaginações relacionadas ao trabalho. Então, a energia que fica, né? Eu atendo pessoas neste ambiente aqui, neste consultório, escritório, né? Então, aqui é o meu cantinho de atender. E eu busco finalizar o meu dia, agradecer a Deus, faço ali uma prece rápida, né? Obrigada, Senhor, por tudo, abençoe todos que eu atendi, a mim, fecho a porta e fechei. Entendeu? Agora, o que tem acontecido ultimamente, né? É que nós estamos vivendo a era do WhatsApp. Então, a pessoa tem a imaginação que você está 24 horas por dia por conta. As pessoas não te ligam mais. As pessoas mandam WhatsApp. Seja para marcar consulta, seja para falar que está se sentindo mal, seja para poder contar uma novidade, né? Então, a pessoa fica ali plugada no celular 24 horas por dia, né? E ainda, às vezes, quando a gente coloca o celular do lado para poder carregar, ainda tem aqueles que estão ou viajando no outro país, ou que estão com insônia, que mandam mensagem às 3, 4 da manhã e dificulta o nosso sono, né? Então, com isso, a gente cria uma falsa ideia. E o falso self, cheio de poder, que eu dou conta, que minha vida está fazendo, né? E aí, o que acontece? Vem a exaustão. E nós nos cansamos. Como a gente tem ficado cansado, né? Sem falar que muitos de nós estamos sem os ajudantes, né? Outras vezes, já está até voltando, né? Aqueles que nos auxiliam, que trabalham, mas o fato da gente não ter o ir e vir do trânsito, do horário mais fechado, muitas vezes nos coloca numa situação de exaustão. E inúmeras vezes, aqueles com quem a gente trabalha, seja um paciente, seja um colega de trabalho, seja um chefe, não tem noção do que é estar administrando uma casa, estar com os filhos todos dentro de casa em aula online, estar cuidando de outros familiares dessa forma. Eu sei de famílias que os filhos vieram morar com os pais para não ter o risco de contágio, e casas que abrigavam 2, 3 pessoas estão com 6, 8 pessoas, e o núcleo familiar está junto, né? Tem outras famílias que foi o contrário,
que os filhos sempre presentes mudaram para uma parte para poder trabalhar direitinho e mais perto, né, se tiver que se deslocar. Então, nós precisamos de olhar tudo isso como um momento diferente que nós estamos passando. E demonstrar serviço não é ser escravo de uma condição. Ok, hoje eu preciso de ajudar, de fazer muita coisa, ok. Mas quando nós acendemos a lâmpadazinha amarela, nós precisamos de nos respeitar, né? E nós precisamos de respeitar o outro. Porque, às vezes, eu estou com os meus filhos na casa do meu marido, sou separada. E aí eu começo a ter tempo para cobrar da minha equipe. E eu esqueço que a minha equipe está numa situação diferente, né? Então, nós precisamos de ter um bom equilíbrio nisso daí. Tem aquele momento que o computador precisa de ser fechado e a gente não pode ficar 24 horas por dia à disposição deste setor apenas da nossa vida, né? Nós temos que ter lazer. Nós temos que sair. Brasília está a coisa mais maravilhosa. Brasília está um cartão postal. Os ipês rosas floriram, aqueles roxos rosas, né? Aquela cor maravilha, rosa pink, que eu não sei nunca se é o rosa ou se é o roxo. Mas a cidade está maravilhosa para a gente pegar o carro e sair olhando os ipês, né? Eu tive a oportunidade de ver isso. Não porque eu saí para olhar ipês, mas porque eu ia numa consulta agendada. E eu pensei, gente, como que eu não tirei um tempo meu para poder olhar os ipês, né? Então, isso é um puxãozinho na nossa orelha para que a gente entre no equilíbrio. Não é atender demandas, não estou falando para não fazer hora extra algum dia que precisar. Nada disso. Eu estou dizendo para nós termos equilíbrio. Equilíbrio conosco, com aqueles que a gente está servindo e com aqueles que nos servem. É muito importante isso. Então, André Luiz fala uma frase aqui que eu achei linda. Somos parte integrante da farmácia do nosso próximo. Olha que coisa bacana. Cada um de nós tem a farmácia grande que nos serve. Não é, nós somos parte da farmácia porque nós somos, na maioria das vezes, o remédio, o medicamento para o outro, né? Então, isso é muito importante. E André Luiz fala, como que estão as suas atitudes quando você se aproxima? Você está pacificando o outro ou não? Então, não só a nossa aparência de paz, mas a palavra, a atitude, porque às vezes a nossa aproximação tranquiliza o outro, ou senão nós somos excitantes, né? Chega alguém, todo mundo chegou e já começa a correr, né? Lembra-se do Diabo Veste Prada, aquele filme? Ela ia chegando e já tinha toda uma rede, todo mundo saía correndo porque o chefe estava chegando. Deus me livre da gente ser essa figura, né? Porque às vezes a gente agrava o problema que o outro tem. Então nós temos que aliviar, sendo pacificadores. Muitas doenças nascem de suspeita injustificável, né? Então, nós precisamos de ver os sintomas sem alarde, sem exagero, que André Luiz fala. E como que a gente, vendo essa questão com a comunicação, eu já falei para os meus pacientes e eu não faço mais isso. O médico fala, você tem parará, parará. A gente corre no Google, o que significa? Aí o médico receita o medicamento. Qual o problema desse medicamento, né? Então, nós perguntamos muito, nós precisamos de escolher um bom profissional, termos confiança, né? E isso sempre puxa para baixo. Então, eu estou com dor no dedinho, pergunta para o Google, o que pode ser, né? O Google dificilmente vai falar, veja se não tem uma ferpa aí, mas vai falar das doenças complicadas que provocam dores no dedo, né? Então, nós não podemos entrar no alarde, no exagero. Eu sei que é difícil. Muitas vezes eu mesmo, né, entro com essa coisa do que está me esperando, né? Mas quando a gente estiver assim, não é a gente vir com a chibata e ficar nos condenando. Não, acolha. Bia, calma.
calma, né? Nós vamos vencer. Que bom que isso foi descoberto para que a gente possa tratar, né? Que bom que você está ao lado do outro que está doente, seja sua mãe, seu marido, sua esposa, porque você está ali para ajudar a curá-la. Você faz parte do processo de cura de você e do outro que está com você. E aí, desculpem, André Luiz fala: o maior restaurador de forças é a consciência reta que serena as emoções, né? Como nós necessitamos serenar as nossas emoções. E isso tem a ver com o quê? Mudança de padrão mental, né? Então, André Luiz fala que no leito de dor, muitas vezes, esse leito é um agasalho, né? Ele envolve aquele corpo enfermo. Mas que tem dois recursos que qualquer um de nós podemos fazer e que não custa nada. Independente de você estar no hospital mais conceituado e caro, o hotel de 5 estrelas da sua cidade, ou de você estar no hospital público com recursos parcos. Então, você tem uma equipe espiritual que te apoia, que te auxilia. Ninguém nunca está sozinho, né? Mas nós precisamos de ligar a nossa anteninha e sintonizar com as boas vibrações do universo. É uma rádio. Eu posso estar com a melhor rádio Bluetooth que tiver, mas se eu não tiver sintonizado, eu não vou captar essa comunicação, não vou me religar ao Pai. Aí o poder da prece é transmutar, fazer essa ligação e lembrar, nós nunca estamos sozinhos. O outro recurso que ele fala é da meditação. Ele fala que a meditação é um santuário invisível que abriga o espírito em dificuldade. Por quê? A meditação acolhe, a meditação acalma, a meditação é aquela mantinha gostosa que você recebe e te envolve quando você está no sofá assistindo uma TVzinha. Às vezes uma mantinha pequena, só nos pés, e já te aquece e te dá um conforto, um colo, né? Então, mais uma vez, André Luiz fala que doença é uma contingência natural e é inevitável as criaturas em processo de abolição. Mas esforce-se por abolir inquietações quando há problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Então, mais uma vez, esbarra na nossa fé. Temos fé de que tudo que nós tivermos que passar, nós vamos passar e com a força necessária para vencer. Sairemos vitoriosos. Então, a fé é um tempero importante. Mas voltando aqui, como eu estava falando para vocês, os padrões mentais interferem na nossa saúde. E nós precisamos aprender. Uma coisa que Jesus nos ensinou: amar a nós mesmos e amar ao próximo para mudar o padrão mental. E amor se aprende. A gente aprende a amar. A gente aprende a ser bom. A gente aprende a ter empatia. Bom, os padrões de pensamento que nós formamos e a maneira como aprendemos a lidar com as nossas emoções moldam a nossa vida, a nossa realidade e a nossa saúde. Por isso é importante a gente entrar em contato com o nosso pensamento, né? O medo, por exemplo, é um padrão de pensamento. Se nós mudamos esse padrão de pensamento, mesmo que seja com a ajuda dos medicamentos, com a ajuda da acupuntura, com a ajuda da meditação, nós mudando o pensamento, nós tiramos o medo da nossa vida, né? O medo não está localizado no órgão. Né? Não. O medo é uma condição, né? Uma emoção que a gente precisa de trabalhar, trabalhando o nosso pensamento, né? Bom, então, o que eu queria dizer para vocês? Isso é importante. Não é ignorar a nossa doença.
Não é ignorar o nosso pensamento negativo e falar, não, eu vou fazer de conta que eu não estou doente, vou fazer de conta que eu não estou pensando negativamente. Não. É ressignificar. É dar um significado diferente para aquilo que a gente tem que passar, né? Então, às vezes, quando eu tenho um diagnóstico, né, a pergunta não é por que essa doença chegou na minha vida, né? Questionando a inteligência e a bondade divina. Não. É para quê este processo? Qual o aprendizado que eu preciso de ter? Será que este processo vai me ajudar a trabalhar o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha raiva, o meu julgamento, a minha amargura, as minhas mágoas? Então, tudo que vem para dar um novo significado à minha vida. Então, nós temos que lembrar que nós somos responsáveis pelas nossas vidas. E somos responsáveis pelos nossos padrões de pensamento, de sentimento. E o ressignificar ajuda a transmutar o negativo para positivo. Então, é preciso ter consciência de quem nós somos, né? Consciência do que nós iremos passar neste tratamento. É preciso de ter uma aceitação. Chegou, então, bora, vamos lá, vamos trabalhar isso. E o autoconhecimento é importante, por quê? Porque o caminho a ser escolhido para os tratamentos, eu preciso de saber aquilo que eu vou aderir e que para mim vai funcionar de uma forma mais eficaz, né? Para um tratamento X é maravilhoso, para o outro não é, né? Então, tem pessoas que não gostam de sentir dor no dentista e anestesiam até para poder fazer a limpeza dentária. Outros detestam anestesia e fazem vários procedimentos sem nenhuma anestesia. Eu preciso de saber quem sou eu, o que para mim me traz paz, tranquilidade, o que transforma a minha força em um poder. Porque todos nós temos diferentes forças dentro de nós. E isso nos dá um poder, né? O poder de mudarmos, ressignificarmos a nossa vida. Então, nós precisamos ser amorosos com os nossos pontos negativos e falhos. O que é ser amoroso com o outro? Quando nós temos um amigo maravilhoso, mas é um amigo que conversa demais, que dá palpite demais. A gente entende, fala, ele conversa mais que o homem da cobra, mas assim, adoro ele. Então, assim, a gente convive, a gente aceita e continua numa relação bacana, né? Ah, você é amiga da fulana? Não, mas ela é tímida, não abre a boca, mas eu adoro ela. E aí eu vou continuar com essa amizade bacana, né? Ah, eu sou amigo de Beltrano, mas é de uma impulsividade que, nossa senhora, tem hora que dá vontade de amarrar no pé da mesa. E a amizade continua, o respeito, o amor. E por que que quando nós entramos em contato com os nossos pontos negativos, nós nos cobramos, nos culpamos, nos flagelamos moralmente, isolamos, não queremos mostrar para o outro, entramos num padrão de orgulho, de vergonha, de raiva de nós mesmos. E quando nós entramos neste padrão, o que acontece? A doença vai ganhando uma força, vai aumentando. E a saúde vai ficando debilitada. Então, é ressignificar, pensando nos pontos negativos. Por que nós criamos esses pontos negativos? Por que às vezes a gente cria uma timidez na nossa vida? Porque nós criamos todos esses pontos negativos são mecanismos de defesa para lidarmos com uma realidade que nós não estamos dando conta. Então, sempre que surge uma realidade difícil, a gente cria um mecanismo de defesa para nos proteger desse sofrimento intenso. Mas, quando nós escolhemos acolher esses pontos negativos, então, nossa, mas essa timidez me atrapalha demais. Eu vou me acolher. Sim, eu precisava dela, né? Dessa timidez. Em algum momento eu construí
isso dentro de mim. Mas hoje eu posso fazer diferente, quero aprender a fazer diferente. Porque o excesso de timidez, às vezes, está pautado no orgulho, né? De um medo de errar. E, às vezes, aquele pânico de errar estava me fazendo muito mal. Então, eu prefiro silenciar. Ok? Naquele momento eu precisava e não dava conta de diferente. Hoje eu estou mais trabalhada, mais consciente, e eu posso saber que eu posso fazer diferente. Então, eu vou aprender a me relacionar de uma forma diferente. Com isso, eu quebro bastante o orgulho. Com isso, o meu medo de errar enfraquece. Eu ressignifiquei, aceitando. Agora, se eu me culpo, me acuso, você é burra para o espelho. Mas para que ser tão tímida? Mas você tem um potencial, por que você não falou aquilo naquela reunião, sua idiota? E aí o que acontece? Eu vou me puxando para baixo, vou judiando de mim. E aí o ponto negativo está lá em cima. E aí, constantemente isso sendo feito, a doença toma conta, né? Então vamos ressignificar isso. Agora, nós precisamos de encontrar novas maneiras positivas de preencher essas necessidades. As necessidades talvez existam, né? Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Então, a minha necessidade ali é grande, porque eu preciso de apresentar trabalhos nesse novo emprego. Mas eu tenho uma necessidade de me proteger do medo do ridículo. E aí eu crio formas, né? Então, eu escolho um ponto para olhar, eu treino em casa várias vezes o que eu vou falar, etc. Diferentes formas. E vou vencendo essas adversidades. A necessidade, às vezes, está ali, mas tem formas positivas para lidar com ela, não é mesmo? Então, inúmeras vezes, diante do medo de fazer um exame, né? Aí, antes, eu não fiz, me escondi daquele medo. Agora, eu posso chamar alguém para ir fazer esse exame junto, né? Eu posso ir numa consulta com alguém para trabalhar essa doença. Eu posso, inúmeras vezes, me escondendo do meu parceiro, da minha parceira, para que ele não descubra as falhas que eu tenho, né? Então, se eu inverter e chamar esse parceiro, essa parceira para conversar e falar um pouquinho do quanto estou me sentindo pequeno, do quanto está difícil, eu posso, talvez, ali, ter alguém que esteja do meu lado para lutar comigo, para me apoiar, né? E se eu perceber que ali eu não vou ter esse apoio, eu posso encontrar em um irmão, em uma amiga, alguém que possa fazer este papel de apoio, de auxílio. É ressignificar, né? Eu conheço inúmeras pessoas que tiveram câncer, que se curaram e que são outras pessoas depois do câncer, que passaram a ser mais afetivas, que passaram a ter menos vergonha dos seus corpos imperfeitos e que passaram a ter uma relação diferente com os amigos e que passaram a ter férias e a cuidar da espiritualidade e dessa ligação com Deus que haviam se esquecido. E pessoas que nunca se lembraram de agradecer nada, passaram a agradecer cada célula do corpinho existente. Então, o câncer não foi uma doença que veio para aniquilar, foi uma doença que veio para renovar, para ali ser um novo eu, maravilhoso. Então, se diante de qualquer prova surgir para nós qualquer doença difícil, vamos lutar. Vamos lutar para ressignificar e para fazer o nosso melhor. Eu hei de conseguir, você também, todos nós, né? Se eu adoecer, é claro que eu vou contar com o apoio de cada um de vocês nas preces, nas vibrações, assim como nós que estamos aqui. Quantos de nós aqui participando estamos lidando com as nossas doenças? Quantos em processo de recuperação? Quantos em processos iniciais que estão vindo aqui buscando força para continuar? Quantos tratamentos estão sendo realizados? Quantas pessoas me mandam mensagem? Tive coragem, procurei um psicólogo. Que coisa boa, tá bom, tá legal.
Quantos me falam que tiveram coragem de começar a fazer de forma diferente, estão com afirmações diárias sempre, e essas afirmações têm ajudado muito. E aí, diante de tudo isso, como que eu posso, quais os pensamentos que eu posso mudar para me ajudar no processo de saúde? E eu trouxe aqui algumas dicas de afirmações positivas para a saúde, da Louise Hay. Florinha secretária, vamos lá? Quem tiver papel e caneta, anote. Quem não tiver, assista de novo o vídeo e que a gente possa, ao fazer essas afirmações, mas não é fazer uma vez, inúmeras vezes ao longo do dia, coloque no seu celular, no bloco de notas, coloque no post-it. Eu tenho post-it aqui de frente, aqui, né? O meu de frases que eu preciso para poder me lembrar. Mas vamos juntos falar essas afirmações várias vezes ao dia, principalmente aqueles que estão neste processo, né? Entre saúde e doença, que estão passando por alguma dificuldade, né? Então vamos lá. Primeira afirmação: amo cada célula do meu corpo. Fale isso várias vezes. Eu faço muito isso, sabe quando? No momento do banho. Amo cada célula do meu corpo. Cada célula. E eu imagino no banho que tem ali naquela água uma luz que vai levar luzinhas para cada célulazinha que vão ficar ali, plenas e saudáveis. E se tiver que lutar contra alguma coisa, elas vão estar mais fortalecidas. Afirmação 2. Meu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Não vamos falar do coitadinho, não. Vamos acreditar nisso, porque existe uma dedicação tremenda. Quantos soldadinhos do sistema imunológico trabalhando todos os dias? Quantos milhões de vírus e de bactérias esses soldadinhos já debelaram e não foi para frente nenhuma doencinha, né? Quantos células ali nos alvéolos estão se esforçando para poder ter aquela respiração maravilhosa? Mesmo quando eu adoeço meu pulmão com fumo, né? Eles ainda se juntam para fazer eu respirar e ter a melhor saúde que eu puder ter. Então, essa segunda afirmação é muito importante. Meu corpo dedica-se da melhor forma possível a criar uma saúde perfeita. Falemos isso todo dia. O corpo escuta, né? E aí o corpo fala. E ele fala através da saúde, da energia que vai sendo maravilhosa. Terceira, às vezes a gente fica assim, eu preciso de procurar um profissional, estou com uma dor no joelho, onde é que eu vou? Preciso falar. Eu escolho sempre o profissional de saúde certo para as minhas necessidades. Eu escolho sempre o profissional de saúde certo para as minhas necessidades. É aquele que eu vou ter empatia, vou ter confiança, vou entregar a este profissional a minha vida, a minha saúde, os cuidados todos. Então eu tenho que jogar para o universo que esse profissional maravilhoso vai estar ali, conectado a mim através dessas energias e vai me acolher quando eu precisar. E quando a gente encontra profissional assim, é maravilhoso. Como é bom a gente sentir-se acolhido por alguém que está cuidando da nossa mente, do nosso corpo, né? Muito bom. Quarta vibração. Agradeço pelo meu corpo e mente saudáveis. Amo a vida. Agradeço pelo meu corpo e mente saudáveis. Amo a vida. Eu estou jogando para o universo que eu tenho saúde. O universo vai escutar e eu vou vibrar junto com milhões que estão na vibração de saúde, de paz e de alegria. E se eu ficar lá, mas eu estou muito doente, o que você... Aí eu vou vibrar junto com os outros da doença, eu vou atrair doenças para mim. Nós não merecemos isso, merecemos saúde. Agradeço pelo meu corpo e mente saudáveis, amo a vida e todos nós queremos viver. Se for para viver, mesmo que seja com alguma limitação,
Se eu tenho uma limitação nessa mão, essa aqui vai ser poderosa e vai fazer o trabalho de duas. Se eu tenho um olho que não está vendo, o outro olho vai se esforçar e se dedicar da melhor forma possível para enxergar por dois. O corpo é maravilhoso. E última vibração, afirmação. Faço com amor tudo o que posso para ajudar o meu corpo a manter uma saúde perfeita. Faço com amor tudo o que posso para ajudar o meu corpo a manter uma saúde perfeita. Eu faço com amor aquela comidinha do bebê que nasceu, meu filho ou meu neto, porque aquilo ali vai me trazer saúde, da satisfação de estar alimentando aquele pimbolinho, né? Eu faço com amor a escuta de alguém que não está bem, mas que necessita, às vezes, de um ombro amigo, de uma palavra amiga, que eu possa ser essa farmacinha para o outro. Eu faço com amor aquela bolsinha de gelo no pé, às vezes que eu dei uma virada correndo para poder fechar uma janela. Então, tudo que diz respeito a mim, ao outro, ao universo, à humanidade, eu faço com amor. Vibremos amor, vibremos cura, vibremos saúde, vibremos confiança. E se até hoje a gente estava nas outras vibrações, é agora, vamos começar agora, a sermos diferentes, a fazermos diferente, ressignificar a nossa vida que é maravilhosa. E vamos juntinhos uns dos outros, formando essa corrente de orações, essa corrente de vibrações positivas maravilhosas. E é nesse estado de plena gratidão e de felicidade que nós vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece final. Pai de infinita bondade, gratidão pela vida, gratidão pelas muitas vidas que tivemos e pelas muitas que teremos. Gratidão por este momento que estamos vivenciando, por este dia de hoje nas nossas vidas, por este aprendizado. Gratidão, Pai, pelas doenças que nos ensinam a ressignificar valores esquecidos desde quando encarnamos. Nos ensine, Pai amado, a termos a vontade, a boa vontade, a força necessária para transmutarmos tudo o que há de negativo na nossa mente e no nosso corpo em positivo. Pai, obrigada por nos enviar o nosso Mestre, que nos ensinou a fazer tudo com amor, dedicação. Jesus, como somos gratos pelos seus ensinamentos. Obrigada, Jesus, por nos enviar esses espíritos maravilhosos, escrevendo essas obras maravilhosas, que nos enchem de amor, de gratidão, de esperança, e que faz com que nós ressignificamos o tanto que a nossa vida é maravilhosa. Obrigada, Jesus. E nós te rogamos, Mestre, neste momento, todos nós unidos aqui neste momento, para que as nossas energias somadas possam ir até aqueles que se encontram doentes, e principalmente aqueles doentes do corpo e da alma, que procuram e buscam doenças como forma de afeto, que procuram e buscam doenças como forma de punição, de retaliação pelas culpas que atormentam a alma. Que nós possamos, com a nossa energia, ir a todos aqueles que lutam bravamente para viverem, para sobreviverem, para ressignificarem a vida. Ampare a todos, Jesus, a todos que se encontram descrentes dos seus processos de cura, muitas vezes dolorosos para o corpo, mas que podem ter essas dores diminuídas diante das vibrações, diante da meditação, diante dos recursos que nós temos para somar aos recursos da alopatia, dos medicamentos e das internações. Como o recurso do passe, querido Jesus. Que todos nós possamos receber este passe, que todos aqueles que se encontram em tratamento também possam receber. E todos aqueles que precisam de tratamento sejam encaminhados
aos melhores profissionais e que se conectem com as equipes espirituais presentes nas nossas vidas. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós. Dai-nos a força necessária para vivermos a vida que viemos viver, nos aprendizados, nas alegrias, na força. E que quando chegar o nosso momento de partir, seja hoje, amanhã, daqui a 10, 50, 100 anos, que nós possamos ir em paz, com a sensação do respeito e da tarefa bem cumprida, do aprendizado realizado. Mas que nós possamos viver cada dia como se fosse o último, não no sentido de ficar pensando na morte, mas no sentido de aproveitarmos a vida e de vibrarmos saúde. Que cada dia, quando acordarmos e abrirmos os nossos olhos, nós possamos pensar: este vai ser o dia mais maravilhoso da minha vida. Eu vou construir saúde, paz, amor, e vou receber do alto tudo de melhor. E vou jogar para o universo tudo de melhor que habita em mim. Obrigada, Jesus, por termos este momento para refletirmos, estudarmos e orarmos. Que as nossas águas sejam fluidificadas pelas equipes presentes e que nós possamos nos lembrarmos daquela nossa Mãe querida, nossa Mãe Santíssima, que tanto fez por todos nós, que hoje, presente, nos envolve com o seu amor, com a sua coragem. E assim, gratos que somos pela vida e por tudo, nós finalizamos este momento de oração, dizendo: obrigada, Pai, por tudo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, mentores, espíritos, amigos. Obrigada, anjos da guarda. Obrigada, amigos encarnados e desencarnados, familiares encarnados e desencarnados. Obrigada, Terra, por nos acolher. Obrigada, Brasil, por estarmos aqui nestes aprendizados. Obrigada por esta noite e por este momento. Com esta prece, nós finalizamos o nosso momento de oração. Hoje o nosso horário foi um pouquinho longo, né? Deu um pouquinho a mais do que a gente costuma estar aqui trabalhando, né? Muito obrigada, meus irmãos, minhas irmãs, por toda a participação de vocês. Quem gostou do nosso estudo, dê like, que o YouTube pede. E quem gostou também pode divulgar, né, compartilhando o vídeo para alguma pessoa que você acha que possa ajudar. Uma boa, excelente, maravilhosa noite de descanso, um sono gostosinho, debaixo da cobertinha, nesse friozinho, né? E amanhã, quinta-feira, nós estaremos aqui às 18 horas novamente para um novo estudo e para fazermos as nossas orações juntinhos. Muito obrigada por estarem comigo neste projeto, por todos estarmos aqui juntinhos, sem desistir, há 1 ano e meio. Então, a minha gratidão a todos vocês, o meu abraço apertado e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Boa noite, amigos, boa noite, amigas.